Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mais 40 novos casos de Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Em meio à pandemia, a preocupação com o fornecimento de oxigênio no hospital de campanha. O Ministério Público celebra acordo trabalhista para o caso Madalena Gordiano. Na edição desta quarta-feira do NTV News, você vai ver também. Moradores do Jardim Esperança reclamam de transtornos provocados pela sujeira em lotes vagos. Aposentados precisam ficar atentos para evitar golpes e prejuízos com empréstimos financeiros. Profissionais de saúde começam a ser vacinados contra a Covid-19. Mesmo sem data definida de retorno, escolas se adequam para o ensino presencial em Patos de Minas. E mais. Presidente Olegário registra 9º óbito por Covid-19. Macro-região Noroeste permanece na onda amarela do Plano Minas Consciente. A importância da fisioterapia respiratória para quem já teve Covid-19, mesmo em casos menos graves. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais a partir de agora no NTV News, que já está no ar. As reclamações relacionadas aos lotes vagos com sujeira continuam sendo frequentes em Patos de Minas. Moradores do bairro Jardim Esperança não aguentam mais a situação, que vem provocando diversos transtornos. Mato alto e entulhos de restos de materiais de construção. Este é o cenário no bairro Jardim Esperança. Até dentro do posto de saúde do bairro, a situação aparenta desleixo e é motivo de reclamação desta moradora, que reside em frente à unidade de saúde. É muito perigoso, né? Igual a gente tem criança, não só eu tenho criança, meus vizinhos. A vizinha do lado de baixo tem um filho especial, então a gente preocupa. A preocupação afeta todos no local, principalmente pela quantidade de animais peçonhentos que já encontraram. E segundo ela, há anos pedem por soluções, mas nada foi feito. O mato no posto de saúde, né, que está entrando dentro do posto de saúde, o mato aqui de frente à minha casa, a gente já matamos cobra, escorpião entrando dentro de casa, já fizeram outras reclamações. O que ela espera é que as autoridades locais tomem providências e que o espaço seja mais bem cuidado. Quem estiver lá nessa Câmara, nessa Prefeitura, dá um jeito aqui no nosso bairro, os matos. Não adianta só limpar a via pública e os matos que tem dali e não fazer nada. Todos os anos, quando chega nesse período, a gente tem aí essas reclamações, né? Ano a ano, e a situação não é resolvida, né? Nós temos aí vários locais com áreas vagas, lotes, ou mesmo áreas públicas vagas, que chega nesse período, aí é muito mato, é problema com animais peçonhentos, vizinhos reclamando. É preciso tomar uma providência para que essa situação possa melhorar, né? É preciso tomar uma providência para que essa situação seja realmente aí minimizada, uma vez que estes moradores frequentemente estão com essa situação, correndo riscos, inclusive, né? Até porque nós estamos no período que podemos ter aí uma incidência maior de dengue. Esse mato aí, ele pode acumular materiais inservíveis que aí acumulam água, mosquito dengue vem, causa proliferação, além dos animais peçonhentos que a gente já citou. Então, esse pessoal, não é só nessa parte da cidade, mas em outras partes também da cidade, precisam de um olhar mais criterioso por parte da Prefeitura. A gente mostra agora um alerta sobre os empréstimos financeiros irregulares que são realizados por aposentados e pensionistas, que podem complicar a situação de diversas famílias. Frequentemente, os idosos são alvo fácil de empréstimos consignados irregulares. Muitas vezes, sem perceber, eles aceitam empréstimos com altos valores de juros ou até mesmo passam seus dados a terceiros para contratações de créditos. É aí que os golpistas atuam. Uma pessoa de mais idade não significa de forma alguma que ela está senil ou que ela está sem condições de se cuidar. Mas muitas vezes, assim como pessoas novas, podem cair nesses golpes, porque esses indivíduos que praticam esses golpes treinam isso com frequência. Por quê? Porque eles têm uma infinidade de pessoas que eles podem atacar. E eles acertam algumas. Os golpes mais utilizados são da troca do cartão no caixa eletrônico, empréstimo consignado indevido, golpe do recadastramento e o golpe do empréstimo por funcionário falso. Cartão de crédito, a sua conta, os seus dados, tudo isso, na verdade,
pode se tornar dinheiro. Por quê? Porque vão utilizar isso para fazer empréstimos em seu nome, vão utilizar isso, se for o seu cartão, para sacar dinheiro da sua conta, fazer N situações que podem lhe prejudicar. Então, cautela, saber que não existe aí pessoas que estão aí doando dinheiro, entregando coisas de graça, não. Esse senhor procurou nossa equipe de reportagem para reclamar de altos juros cobrados por um empréstimo feito em uma instituição financeira de Patos de Minas. A moça, rapaz, falou comigo que tinha dinheiro para emprestar e você viu aí a idade? Até 85 anos. E passou de 78, aqui os bancos não emprestam mais dinheiro para pobre não, tá entendendo? Aí nessas alturas eu achei a coisa muito fácil, né? Aí pulei no galho pensando que era manga, que era fruta. Passei a conta. Tudo que ela foi pedindo eu fui entregando. Aí nessas alturas fez a conta. Aí passou. Não vi dinheiro. Pediu o extrato, só vinha o meu, do meu pagamento. Por isso o alerta o idoso deve ir ao banco sempre acompanhado de uma pessoa de confiança e nunca aceitar ajuda de desconhecidos. Se você tem um parente que é idoso e você verifica que ele, de alguma forma, ele está com dificuldades em mexer com a parte bancária dele, né? E você é filho ou parente próximo que possa ajudá-lo, que ajude ele. Indo ao banco junto ao gerente, nesses casos de necessidade, né? Ou conversando sempre com essa pessoa de mais idade, para que ela, caso tenha alguma coisa diferente da normalidade, antes dela fazer alguma coisa, ela entre em contato com você, da família. Ou seja, a precaução natural, né? É através dos juros que os bancos cobram para emprestar o dinheiro. As taxas de juros dos diversos tipos de contrato estão no site do Banco Central. Ao contratar um empréstimo, leve uma pessoa de confiança com você. Hoje nós temos aí bancos que são virtuais, né? Em que os empréstimos também, em sua maioria, são virtuais também. Mas, lógico que sempre é bom você ter ao seu lado, para fazer esse tipo de procedimento, alguém que tem um entendimento, às vezes, maior do que você, para te dar aquele apoio, naqueles detalhes, naquelas dúvidas que, eventualmente, você vai poder ter. E até mesmo para você poder julgar se aquele banco é o melhor. Precisa ficar atento, né? Depois do intervalo, a importância da fisioterapia respiratória para quem já teve Covid-19, mesmo em casos menos graves. E em meio à pandemia, a preocupação com o fornecimento de oxigênio nos hospitais de Patos de Minas. A triste situação vivenciada nos hospitais de Manaus, onde pacientes morrem por falta de oxigênio, acende um alerta sobre o fornecimento do insumo em meio à pandemia em todo o país. Mas e em Patos de Minas, como está a situação do hospital de campanha com relação a isso? A falta de oxigênio nos hospitais de Manaus levou a cidade a um cenário de caos. Com recordes nos casos de Covid-19, a cidade precisou enviar pacientes que dependiam de oxigênio para outros 6 estados. Parentes de pessoas internadas tiveram que comprar cilindros com o gás por conta própria. O desabastecimento não afetou somente os pacientes com Covid. Bebês e grávidas precisaram ser transferidos do estado para não ficarem sem oxigenação. Um momento muito difícil da humanidade, né? Sabemos que o oxigênio é importantíssimo para o nosso paciente Covid, que apresenta um nível baixo de oxigenação, um nível baixo de relação de oxigênio no sangue, perder vidas por falta de oxigênio, né? Então, para o tratamento do paciente Covid, a oxigenoterapia, o oxigênio, ele é essencial. Nós temos um levantamento feito aqui pelo Hospital de Campanha de Patos de Minas, que cerca de 90% a 95% dos nossos pacientes são dependentes de oxigênio. Então, um número expressivo de paciente que veio a ser internado dependendo de oxigenoterapia. O coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, causa uma inflamação no pulmão. Isso faz com que ele não consiga mais transferir de forma eficaz o oxigênio que a pessoa respira para dentro do sangue e das células. Quando a pessoa não respira direito, esse índice começa a cair.
A intubação, assim como outros métodos de aporte de oxigênio, ajudam a recuperar a saturação de oxigênio no sangue. Por isso, são tão importantes para os pacientes com Covid-19. No processo do Covid, o que acontece é que a gente tem uma inflamação da rede alveolar, o que inibe um pouco a troca gasosa. O oxigênio é essencial para toda a atividade do ser humano, sabendo que o ser humano é um ser aeróbico, até mesmo para a produção de energia, ele tem gasto de oxigênio. Então, o oxigênio é essencial para o ser humano. No Hospital de Campanha de Patos de Minas, existe um reservatório de oxigênio com 140 polegadas. O consumo diário pelos leitos de CTI e clínicos varia de 6 a 10 litros. Segundo o fisioterapeuta, o que aconteceu em Manaus não corre o risco de suceder em Patos de Minas. Aqui o controle no hospital é feito rigorosamente e diariamente. Então, todo dia, 9 horas da manhã, é conferido o reservatório e o tanque de oxigênio para que não aconteça isso. A gente trabalha com a margem de segurança para o paciente. A empresa que nos disponibiliza oxigênio, ela não é de Patos de Minas, então ela gasta 2 dias para transporte. Em vista, gastando 2 dias para transporte, a gente trabalha numa margem de até 10 dias. Então eu trabalho aí com 60 polegadas de oxigênio no mínimo, para que esse paciente não venha faltar oxigênio para nós. Pois é, nesta quarta-feira o Hospital de Campanha recebeu uma nova carga de oxigênio que deve durar por pelo menos 30 dias. O coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, causa uma inflamação no pulmão. Isso faz com que ele não consiga mais transferir de forma eficaz o oxigênio que a pessoa respira para dentro do sangue e das células. Quando a pessoa não respira direito, esse índice começa a cair. A intubação, assim como outros métodos de aporte de oxigênio, ajudam a recuperar a saturação de oxigênio no sangue. Por isso, são tão importantes para pacientes com Covid-19. Mensalmente, no Hospital de Campanha, são entregues 140 polegadas de oxigênio. Nossa média de consumo de oxigênio é de 6 a 10 polegadas de oxigênio por dia. Então a gente faz um cálculo aí para não ter perigo de faltar oxigênio para 10 dias de reserva. Então, sempre quando o nosso oxigênio chega para 10 dias, a gente faz a solicitação para a empresa. Na tarde desta quarta-feira, um caminhão vindo de Santa Catarina abasteceu o recipiente do local. O insumo é principalmente utilizado por pacientes do CTI. Quanto mais pacientes dependendo de oxigênio, maior o consumo deste. Ailton trabalha no transporte de oxigênio há 12 anos. Ele transporta o material em sua forma líquida, que tem temperatura de até 186 graus Celsius negativos. E ao ser passado para o recipiente, ele se transforma em gás. Faz líquido na carreta, da carreta vai entrar líquido lá dentro. Dali do tanque, que passa naquele vaporizador, que tem um quadro de regulagem, passa a ser gasoso. Com a alta demanda de internações no Hospital de Campanha, o oxigênio recebido deve durar por 30 dias. Depende da nossa demanda. Já teve vezes deles abastecerem 2 vezes no mês. Já passou 45 dias sem abastecer. Isso vai da demanda da quantidade do paciente e da afecção do paciente. O paciente, por época, ele gasta mais oxigênio, gasta menos, então é relativo. Você sabia que mesmo nos casos em que os sintomas da Covid-19 foram em menor gravidade, a fisioterapia respiratória pode ser necessária? Pois é, o tratamento ajuda na recuperação após períodos de internação ou mesmo para aqueles que se recuperaram em casa. Fernando tem apenas 31 anos e foi surpreendido quando testou positivo para Covid-19. O homem, que deu entrada na segunda-feira no Hospital de Campanha, relatou o mal-estar que sentiu e o que o levou a suspeitar do contágio. Olha, muita falta de ar, muita dor de cabeça, dor no corpo, e o cheiro, o gosto, não estava dando conta de comer mais. Aí eu procurei a UPA, aí fiz o exame, aí eles me encaminharam para cá e eu tô aqui recuperando. Graças a Deus eu tô bem melhor. No Hospital de Campanha, logo no primeiro dia de internação,
pacientes como o Fernando, que está no leito clínico, já iniciam o trabalho de fisioterapia pulmonar. Isso porque é importante fortalecer o sistema respiratório, já que o pulmão, embora não seja o único, é um dos órgãos mais afetados pelo vírus da Covid-19. Por isso, a prática da fisioterapia respiratória é indicada para melhorar a condição ventilatória em pacientes com comprometimento pulmonar. É feita a avaliação pelo fisioterapeuta no momento que o paciente chega. Na admissão, a equipe avalia e começa assim o tratamento desse paciente. Então, o paciente, pós 6 horas de admissão, ele já tem o seu primeiro atendimento. Se for um paciente estável, ele consegue sair do CTI e vir até o centro de reabilitação. Se é um paciente de enfermaria, todo esse paciente, ele realiza 2 atendimentos no centro de reabilitação. Por que trazer ele para cá? Para não privar esse paciente o tempo todo de ficar num quarto isolado. Nas internações, o trabalho do fisioterapeuta começa com os primeiros cuidados com a administração de oxigênio. Passa pela assistência em intervenções envolvendo intubação, ventilação mecânica e inclui ainda atividades de resistência monitorada. Então ele vem para cá que ele tem fortalecimento muscular, tanto esquelético quanto respiratório. Nós estamos composto no centro de reabilitação de 2 esteiras, uma bicicleta, uma reabilitação virtual. Temos um cardioversor, ventilação mecânica não invasiva, monitor. Então esse paciente é reabilitado na sua complexidade e com segurança. O tratamento através da fisioterapia pulmonar ainda é recomendado no pós-Covid, tendo em vista que um paciente crítico contaminado pelo vírus pode perder entre 17% e 30% da massa muscular. Sabemos que a cada 24 horas do paciente restrito ao leito, ele perde cerca de 4% da sua força muscular. Se a gente fazer uma conta simples e fácil, 10 dias de internação de restrição ao leito, esse paciente perde em média 40% da força muscular. Não só falando da parte pulmonar, mas da parte cardio também desse paciente e do fortalecimento muscular. Apenas no início do seu tratamento de fisioterapia pulmonar, Fernando deseja se recuperar logo, para então poder voltar para junto de sua família. Deus abençoe, que vai dar certinho. Vai dar certo. A seguir, mesmo sem data definida de retorno, escolas se adequam para o ensino presencial em Patos de Minas. E profissionais da saúde são vacinados contra a Covid-19 na UPA em Patos de Minas. Apesar dos municípios mineiros ainda não terem confirmado uma data específica para o retorno das atividades escolares, diversas instituições de ensino já estão se adequando para o retorno presencial dos estudantes. Turmas reduzidas, carteiras mais afastadas, janelas abertas, ambientes bem higienizados, todos de máscaras e nada de aglomeração, nem mesmo durante o intervalo. Esse é o cenário esperado nas escolas brasileiras com o pós-pandemia. E enquanto as aulas não retornam, as escolas já se preparam para isso. Numa sala que normalmente nós tínhamos 60 alunos, hoje ela comporta no máximo 16. Estratégias como horário diferenciado de entrada para esses alunos do ensino médio, para a gente evitar o contato entre eles. Horários diferentes de intervalo e também de saída. Então, tudo isso já foi pensado. Todo o espaço da escola que é utilizado pelos alunos, professores e funcionários é mantido com todo o cuidado, né? E a gente respeita todas as regras que nos foram enviadas. Em 2020, a rotina de muitos profissionais da área da educação foi afetada pela pandemia, principalmente no que diz respeito ao uso da tecnologia no meio escolar. Os professores precisaram se adaptar, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto emocional e intelectual, porque são aulas diferentes, né? Então, a gente fez essa adaptação de uma forma brilhante. Nossa equipe, com o apoio da coordenação, conseguiu
né, fazer isso em todos os níveis da escola. E quando a gente pôde retornar com o pré-vestibular, uma nova adaptação. Vai ser feito novamente uma atualização com todos eles em relação a esses protocolos de biossegurança, como se comportar em sala de aula, né? Quais são esses utensílios, esses EPIs que são indispensáveis ao professor, e evidentemente todos esses EPIs serão fornecidos para a instituição, porque nós precisamos, claro, resguardar a saúde de todos os nossos alunos e também dos nossos professores, dos nossos colaboradores. A paralisação repentina das atividades escolares foi uma surpresa para todos, e a incerteza de um retorno presencial mais breve também. Entretanto, enquanto isso não acontece, resta se adequar e esperar. E quem sabe, quando voltar, manter os dois modos de funcionamento. Quando nos for enviado, né, essa autorização tão esperada e esses protocolos, nós iremos aplicá-los com rigor, né? Cabe à escola a aplicação para garantir a segurança de toda a comunidade escolar. Nós já estamos preparados, né? Nossas salas já têm sistema de câmera, sistema de som devidamente instalados para que essas aulas sejam transmitidas remotamente e de forma simultânea para aqueles alunos que permanecerem em casa. A campanha de imunização contra a Covid-19 para os profissionais da saúde e idosos que residem em abrigos em Patos de Minas começou na manhã desta quarta-feira na UPA. Com 4.570 doses distribuídas em Patos de Minas, nesta quarta-feira iniciou a primeira etapa da campanha de vacinação. Nessa primeira fase, serão vacinados idosos asilados e profissionais que atuam na linha de frente da Covid-19. Emocionada, a enfermeira Maria Cleides foi a primeira profissional da UPA a ser imunizada e dedicou esse momento aos colegas de profissão. Estou muito feliz, muito emocionada. Muita família destruída, né? Muitos colegas que adoeceram e que a gente perdeu, então tudo isso é em homenagem a eles. De acordo com a diretora técnica do hospital, Sara Menezes, a vacinação na UPA será dividida em 3 dias e mais de 200 profissionais receberão a primeira dose, alcançando todos os plantões da unidade. Serão todas as categorias profissionais que trabalham na UPA. A gente só dividiu por dias, né, para ficar mais fácil de manejo. Mas todos serão vacinados. Um dia marcante para todos os profissionais de saúde que vêm trabalhando arduamente todos os dias na batalha contra o vírus. É um dia histórico, né? É um dia aguardado por todos nós, que é uma vacinação, um jeito de frear a pandemia, que muito está assolando a nossa população, tanto na saúde quanto na parte econômica, né? E a saída realmente é a vacinação. É um ato de amor, que a gente pode falar, e um ato de cuidado comigo e com a população em si, porque a partir do momento que eu me respaldo pela vacina, eu também estou cuidando do próximo, eu estou evitando a disseminação desse vírus. É um momento muito marcante mesmo, e são vidas que nós não conseguiremos trazer de volta, mas a vacina pelo menos traz esperança de que esse problema seja freado, né? Que esse problema seja diminuído e aos poucos a gente possa voltar, retomar a nossa rotina. A Casa das Meninas, instituição que promove o acolhimento de mais de 20 idosas, também foi um dos locais onde as primeiras vacinas da Coronavac foram aplicadas. Nesta primeira etapa, os residentes em asilos serão imunizados nos próprios locais para evitar dificuldades de acesso e riscos a esta população, segundo informou a SMS. Ainda estava previsto que o secretário de Estado de Saúde comparecesse na cidade, acompanhando o primeiro dia de vacinação. Mas, segundo o prefeito, por problemas de agenda, isso não foi possível. Conversando com ele, a gente achou melhor adiar para tratar de mais assuntos, como a questão do hospital regional também e outras questões importantes da saúde do município. Como hoje ele tem muitas agendas, passaria em Patos muito rápido, a gente acabou achando melhor fazendo uma outra ocasião. E ele vem nos próximos dias. Em instantes, aqui no NTV News tem análise da notícia. Macro-região Noroeste permanece na onda amarela do Plano Minas Consciente. Mais 40 novos casos da doença são confirmados em Patos de Minas. E Presidente Olegário registra o 9º óbito por Covid-19.
Agora a gente vai aqui no NTV News com a análise das principais notícias desta quarta-feira. Comigo, o jornalista e apresentador Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é sempre nosso. O Gui, a gente começa com o noticiário internacional porque hoje tivemos uma transição de governos, né, ainda que ela tenha sido um tanto quanto turbulenta, nos Estados Unidos, saída de Trump e a posse de Joe Biden, né, que não teve a presença do ex-presidente Trump. Uma configuração que para o Brasil também tem um espelhamento político, né? Para o mundo. Para o mundo, né? Para o mundo. Muda a configuração política nos Estados Unidos, muda a ideologia e muda o relacionamento com o mundo. Nós não temos dúvida nenhuma de que os Estados Unidos é a maior potência mundial. É a liderança, e eu acho que eu até falei disso aqui ontem, é alguém para se copiar, ou alguém para seguir, aquela história do segue o líder, né? Então, os Estados Unidos muda essa configuração, por quê? Porque muda o relacionamento do presidente com os personagens internacionais. Quem tratava com o Trump era uma corrente política, era uma ideologia diferente. Quem vai tratar com o Biden é uma outra ideologia completamente diferente. Então nós teremos mudança nessa configuração política do mundo. Quem tem relacionamento é quem manda. Então vai mudar quem manda no mundo. Muito bem. A gente sai do noticiário internacional, vamos aqui então falar de Covid-19, Gui, porque a região noroeste, na qual está Patos de Minas, juntamente com as regiões norte e Triângulo Norte, seguirá na onda amarela do Plano Minas Consciente. Isso pela segunda semana consecutiva, né? A gente vai colocar na tela o mapa mostrando que 10 regiões de Minas estão na onda vermelha. Está aí na tela para a gente conferir. Apenas a macro-região Triângulo Sul permanece na onda verde. O que nós ainda não temos a classificação da microrregião, que até então está na onda amarela, mas já temos aí essa permanência ou essa manutenção da nossa macrorregião na onda amarela. Eu acho que nós ainda estamos bem, conforme nós falamos ontem, nós estamos bem em questão de estrutura de atendimento ao Covid-19 aqui na nossa região. Então, eu não temo muito por isso, não, porque o grande medo que nós tínhamos era essa semana. Essa semana que passou dos 15 dias do Réveillon, eu tenho falado bastante disso aqui, mas na realidade é isso, é a média de 14 a 17 dias entre um evento e outro, entre a contaminação e a aparição da doença. Então, essa semana foi fundamental. Nós seguimos ainda com um bom espaço na pequena estrutura que nós temos para atendimento à Covid-19 aqui em Patos de Minas, consequentemente por atendimento da micro e da macro região. Então, se a gente conseguir manter assim, se nós tivermos a sorte de ser mantido assim, a gente não passa dessa onda amarela e arrefecendo essa contaminação aqui, as pessoas entendendo que realmente é perigoso, não saindo de casa, não aglomerando, usando máscara, álcool gel, cumprindo todos os protocolos, eu acredito que a gente tem até a possibilidade de voltar para a onda verde. Muito bem. Que assim seja, né? O Gui, por falar em região, o município de Presidente Olegário chegou à 9ª morte por Covid-19 nesta quarta-feira, segundo o boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente vai colocar ele aí na tela para fazer um comparativo, né? Esse boletim lá do dia 19 de ontem para o dia 20 de hoje, e você vê ali que nos óbitos confirmados nós tínhamos ontem 8, hoje temos 9, portanto, 9º óbito confirmado. E aí tem uma questão que temos ali, por exemplo, pelo menos mais um suspeito, né? Que está sendo aí em avaliação. Mas Presidente Olegário tem uma situação que Presidente Olegário, o número de casos, ele é menor, ele é pequeno com relação aos outros municípios da região. A população referencial também é pequena, né? Apesar do impacto que tem a macro-região, que tem a referência que é Patos de Minas, né? E aí nós temos esse boletim fala exatamente disso, nesse comparativo entre ontem e hoje, Gui. Esse crescimento tem que ser bem observado, e esses dados a gente tem que observar bem, até para nos orientar. Nós mostramos esses números na TV, na tela aí da sua televisão, para você se orientar,
É para você saber, escuta, tá bom, tá ruim, tá diminuindo, tá aumentando. Então, esse quadro é importante. E esse quadro, todas as informações que nós mostramos inclusive a estrutura. Leitos clínicos ocupados, leitos de UTI ocupados. E aí, aquele detalhe, se você não observar, você não vai contribuir. Tem que observar e tem que obedecer o protocolo. Até porque essa nossa região é muito próxima, as cidades são muito próximas, né? Sim. Então, o relacionamento de Presidente Olegário com Patos de Minas é intenso. Relacionamento de Varjão de Minas com Patos de Minas é intenso. De São Gonçalo é intenso. De Lagamar, tem gente aqui todo dia de Lagamar, de Vazante, Lagoa Grande. O que pode levar e trazer casos. Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, Guimarães. Então, essas cidades aqui da nossa micro-região são cidades... Tem gente de São Gotardo todo dia aqui na cidade. Então, é preciso de ter muito cuidado. E essas cidades, o que acontece lá nos interessa de perto. Nós temos que acompanhar de perto, né? Vamos comparar então agora, Gui, os casos publicados no boletim de Patos de Minas, né, do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, de hoje. Foram 40 novos casos da Covid em um intervalo de 24 horas. Também, volto a dizer, nesse comparativo entre ontem e hoje, para a gente ter uma noção aí de como estão esses números em Patos de Minas especificamente. Esse comparativo do ontem com o hoje aqui em Patos de Minas é um comparativo interessante. Sobe o percentual de cura, né? E aí, esse percentual de cura, isso aí a gente fica observando e fica pensando, será que é isso mesmo? E aqueles que não se apresentaram ao serviço público de saúde ou ao serviço privado de saúde, que passou pela pandemia de liso, né, que não teve nenhum sintoma, é meio complicado você olhar isso. Mas você olha casos confirmados. Nós temos hoje mais 40 casos de ontem para hoje. Diminuiu um pouco a incidência? Diminuiu, mas é muito para nós aqui em Patos de Minas, para o número da nossa população. Os casos internados, né, que nós temos aí é que nos deixa um pouco mais tranquilo, de acordo com o que nós comentamos aqui anteontem e ontem. Curiosamente, se mantiveram. Mantiveram. A oscilação é muito pequena, oscila para cima, mas logo no dia seguinte ou na manhã seguinte já oscilou para baixo. Nós temos aí um nível de ocupação em UTI baixo relativamente pela estrutura que nós temos para atender Patos de Minas. Eu não sei se aumentar isso aí, a microrregião também é atendida aqui, né? É atendida pelo hospital de campanha. Então isso tudo tem que ser observado. Observar essa oscilação aí, porque é dela que nós vamos tirar a conclusão para que caminho a gente deve seguir aqui em Patos de Minas. Se fecha comércio, se não fecha comércio, que decreto vai soltar aí o prefeito. Verdade é que a gente tem que ficar de olho. Agora, vamos da taxa de leitos, então, nessa ocupação dessa nossa estrutura hospitalar, já que a gente olhou os números de ocupação de Patos de Minas e de UTI, de internados, Gui. Vamos para aqueles números, né, que levam em consideração pacientes de Patos e também de outros municípios que vêm aqui para Patos de Minas para poder se tratar. Volto a dizer, como a gente disse ontem, Patos é uma referência também para esses tratamentos médicos aí. No começo da semana, nós tínhamos aí 53% de ocupação. Arredondando 54% de ocupação. Deu uma subida boa, né? Subimos para 64 ontem, hoje já chegamos a 69. Esse tipo de progressão, isso preocupa, porque, conforme eu disse ontem, a nossa estrutura não é uma estrutura tão larga assim, que suporta qualquer 1, 2 que ocuparem um leito de UTI, 2 leitos de UTI aqui em Patos de Minas, a gente muda esse percentual aí para assustar. 69,28% daí já é um número considerável, a gente tem que abrir o olho, porque já não é um número assim que nos deixa mais tranquilo, porque qualquer coisa a gente passa dos 70, chega nos 80, e aí a preocupação vem, podemos inclusive regredir nessa onda aí de onda amarela para onda vermelha, é isso? Isso.
É um critério estabelecido, um critério levado em conta pelo comitê estadual, né? É só isso levado em conta. É claro que o procedimento, que o comportamento das pessoas também é bastante observado, isso é notificado para o comitê estadual, mas o que preocupa realmente, o que pesa é a estrutura disponível para o atendimento da população. Se ela caminhar para a saturação, aí tem que se tomar uma outra providência para que isso não aconteça. Até porque nós temos você falou da preocupação aí no início desse bloco com relação aos eventos festivos de fim de ano, mas a gente vê uma mobilização nas redes sociais de pessoas que continuam nessa mesma energia de continuar promovendo eventos com aglomerações, e a gente tem visto isso aí o tempo todo. A fiscalização vai ter que ser muito atuante, uma vez que nós já temos aí esses números que são apresentados. Essa semana nós tivemos aí mais de 100 casos registrados, hoje 40. Essa fiscalização ela tem que ser eficiente nesse tipo de evento também, né? Sim, a sorte é que a polícia militar foi incumbida de fazer também essa fiscalização. E aí entra um outro tipo de ação que a polícia sabe, a polícia tem informação, trabalha com informação. Mas é preciso olhar bastante aí a zona rural, é preciso olhar esses chacreamentos que tem aí. Tem muita chácara aqui na nossa região para fazer festa e as pessoas estão aglomerando. E é nesse tipo de festa, nesse tipo de evento, é que normalmente prolifera uma contaminação e aí, sabe, pode nos trazer problema e trazer problema para uma cidade inteira. E aí, Odair, é preciso da gente analisar o seguinte, a fiscalização, conforme você disse, a fiscalização tem que ser eficiente, porque o problema não é só uma regressão no Minas Consciente. O problema é prejuízo na área da saúde, mais gasto na área da saúde, prejuízo na área comercial, e aí o prejuízo você não tem como medir, né? O prejuízo pode ser muito grande, porque se tiver que fechar alguns setores do mercado, nós vamos ter mais prejuízo conforme nós tivemos no começo do ano passado, no começo da pandemia. Então, é uma atitude mais abrangente do que as pessoas imaginam. Não é só ir ali e se aglomerar, é ir ali e se aglomerar e dar o start para uma cadeia de acontecimentos que pode prejudicar uma população inteira. Até porque principalmente o pequeno comerciante, que ele teve um respiro nas vendas de Natal, né, que aí o mercado permaneceu aberto, e aí janeiro já é um mês ruim comercialmente, para vender. E as contas continuam chegando. E as contas continuam, e se a gente tem uma regressão agora, é um risco muito grande para esse pequeno comerciante. Esse é um período muito perigoso para isso, daí, porque é um período de muita conta e de pouca venda. Nós não temos um evento promocional como o Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças ou qualquer coisa que o valha. Não vamos ter o Carnaval, que apesar de muita gente falar, o Brasil para por causa do Carnaval, mas a indústria do entretenimento gera muito dinheiro, gera lucro para empresas, movimenta um setor muito grande, e uma hora a gente pode falar disso, inclusive o setor de eventos aí que está padecendo o absurdo por causa dessa pandemia, né, e sonhando com a vacina fazendo efeito aí, as pessoas poderem participar de festas novamente, etc. Mas o leque de abrangência de uma atitude de uma pessoa que sai e vai para uma festa, para uma aglomeração, é muito grande. É um leque muito aberto. Muito bem. A gente vai fazer uma parada rápida aqui no NTV News. Daqui a pouco, o Ministério Público celebra acordo trabalhista para o caso de Madalena Gordiano e uma vaquinha virtual para mobiliar a casa de Madalena está sendo realizada na internet. O Ministério Público promoveu na tarde de ontem uma audiência trabalhista sobre o caso Madalena Gordiano, que parece ter tido uma definição. O encontro firmou acordo com o MPT e a família Rigueira. A audiência durou cerca de 6 horas e teve como objetivo a negociação dos pagamentos salariais e danos para Madalena Gordiano, que, de acordo com o MPT, durante 38 anos trabalhou para a família Rigueira, sem descanso semanal, registro em carteira ou salário.
Em nota, o advogado Brian Epstein Campos, que defende a família Rigueira, afirmou que foi celebrado um acordo com a finalidade de solucionar todas as pendências trabalhistas envolvendo Madalena. Nós também entramos em contato com a defesa de Madalena Gordiano, que confirmou à nossa reportagem que as tratativas de acordo foram realizadas e submetidas à homologação da Justiça. O Ministério Público do Trabalho ainda não se manifestou oficialmente sobre a audiência. Ô Gui, esse caso Madalena, que tem uma abrangência grande por várias situações judiciais que precisam ser resolvidas, pelo menos na esfera trabalhista, parece que chegou então aí a uma definição. Pois é, eu só fico na expectativa da divulgação do resultado desse acordo. Porque, apesar do processo ter corrido, o processo correu em segredo, acabou o processo. Não tem mais o processo. Não tem mais segredo de justiça, né? Agora, fez um acordo, acabou o processo. Né? Fez um acordo, vai pagar, vai. E o interesse da população em saber, o interesse da população que participou disso intensamente, agora fica a ver navios, não interessa para a população. E a torcida, a mobilização, as manifestações, a pressão que a população fez para que ela saísse dessa situação e para que ela fosse recompensada, agora não conta? Tem que contar. Isso tem que ser divulgado, para saber, inclusive, se é justo. A população tem que fazer também o seu julgamento, para saber se esse acordo é um acordo justo, se não foi só vitória jurídica numa situação dessa. É preciso saber se ela vai ser realmente compensada. E não tem nenhum motivo para não divulgar isso aí, é preciso divulgar, porque as pessoas estão aí entendendo que ela ainda necessita de ajuda, tanto é que o Odair vai falar a respeito de uma vaquinha que está sendo feita na internet para favorecer a Madalena. Exatamente. Né? Exatamente. Será que isso não compensou? Será que ela não recebeu o suficiente? Ela ainda precisa desse tipo de ajuda? A população precisa esclarecer. Claro. As defesas não se manifestaram ainda sobre essa questão de valores e o Ministério Público do Trabalho também ainda não publicou nenhuma nota para falar dessa questão de como ficaram esses acertos. Mas o Gui citou, e a gente tem esse material falando de uma vaquinha que voluntários estão realizando para ajudar a Madalena a mobiliar a sua casa. Nós já mostramos aqui no NTV News a entrevista exclusiva que Madalena concedeu à jornalista Ludmila Bahia. Durante a reportagem, ela afirmou que hoje o maior desejo é ter a casa própria. Agora eu quero uma casa, nossa, eu tô pedindo uma casa para Deus me dar uma casa, morar lá dentro, é muito ruim. Esperançosa em alcançar o objetivo, Madalena fez apelo em vídeo pedindo ajuda para realizar o sonho. Uma vaquinha virtual está arrecadando doações para adquirir a mobília para a primeira casa de Madá. Estou muito feliz. Quem quiser me ajudar na vaquinha do meu móveis, da minha casa, eu fico muito feliz. Obrigada, Madalena. Muito bem, voluntários então realizando essa vaquinha aí para ajudar a Madalena Gordiano aí para mobiliar a casa dela. Esperamos que essa movimentação, esse acerto aí trabalhista possa também ser recompensatório para a Madalena também se manter, né, Gui? Não depender somente de ajudas, né? Eu não acho que é ruim fazer uma campanha para a Madalena, não. Ela é merecedora de toda a atenção que a população pode dar. Mas é preciso saber do resultado dessas coisas. É por isso que eu estou chamando aqui o resultado desse acordo que foi feito lá no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, não no Ministério, na Justiça do Trabalho, para saber se isso foi compensatório. De repente ela ainda precisa de muito mais, de repente ela não precisa de nada, mas precisa saber. Isso é preciso divulgar para a população que vai participar, e eu tenho certeza absoluta que vai participar de todas as campanhas que necessitar para ajudar a Madalena. A meta é de 10 mil e já está em torno de 4, quase 5 mil reais já arrecadados. Mas vamos mudar de assuntos, Gui, porque a gente vai conhecer agora a história da Esther, que se mudou de Belo Horizonte para Patos de Minas à procura de emprego e também para escapar da violência doméstica. No entanto, 3 meses depois, ela passa por dificuldades e está precisando de ajuda.
Esther veio de Belo Horizonte para Patos de Minas em novembro do ano passado, praticamente com a roupa do corpo e dependendo de familiares para ter onde morar. O motivo? Problemas com a família que deixou em BH. Um momento muito difícil, né, que estava passando lá em Belo Horizonte. Muito difícil. Com a família, né? Momento difícil com a minha família, né? Meus filhos, 2 filhos envolveram em drogas. E a ponto de eu comecei a sofrer violência doméstica dentro de casa. Aí eu não aguentei e saí. O objetivo dela era chegar na cidade, ficar um tempo com os familiares que tem aqui, arranjar um emprego e ter seu próprio espaço. 3 meses depois, ela ainda não está empregada e tem ficado insustentável viver com a família, que também tem passado por dificuldades e não consegue mais ajudá-la. Preciso de trabalho, né? Sou diarista, tenho referências, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa assim, né? Eu sou honesta e eu preciso de trabalho, né? Eu preciso de moradia para me estabilizar. O que ela mais precisa no momento é de um emprego para conseguir estruturar a própria casa e ter seu próprio espaço. Quem puder ajudá-la pode entrar em contato pelo telefone 3825-8142. Estou trabalhando, posso correr atrás de tudo que eu desejo, né? Que Deus tem me dado saúde, né? Então, eu trabalhando, conseguindo um emprego, eu posso ter condições, assim, de ter minhas coisinhas, né? Comprar minhas coisas que eu necessito, para montar uma casa, né? Se alguém interessar, me ajudar, né? Com trabalho diarista, eu tenho referência. Eu trabalhei em Belo Horizonte também de cuidadora de idoso. Olhei um amigo meu de 80 anos, que eu parei de olhar porque ele faleceu. Eles não me pagavam muito, né? Pagava pouco, mas o pouco com Deus é muito. Então, eu tenho a referência também de cuidadora de idoso. Se alguém puder me ajudar, arrumar um serviço para mim, porque eu preciso de montar minha casinha, eu preciso de uma morada, né? De ter minha casa, eu preciso trabalhar. Porque são histórias que a gente vê se repetindo, né? Com centros como Patos de Minas, que oferece que tem uma estrutura pronta, que tem aí uma economia, né, que cresce e que atrai muitas pessoas em busca de melhorias. Mas, às vezes, ou em boa parte das vezes, as pessoas acabam, não só em Patos como em outros grandes centros, passando por dificuldades em meio a essa busca. Ela, no caso, está fugindo, né, de uma relação ruim com familiares, de violência doméstica. Veio tentar para trabalhar, mas até então não conseguiu. São histórias que a gente conta ao longo do nosso jornalismo aqui, ao longo das carreiras, você já viu diversas. São pessoas que precisam apenas trabalhar. E aí é o seguinte, com esse mundo globalizado, os problemas estão em todos os lugares, né? Tá difícil em Belo Horizonte, está difícil aqui, está difícil em Presidente Olegário, em Guimarães, então está difícil para todo lado. Agora, esse tipo de pedido aí me sensibiliza. A pessoa quer dignidade. A pessoa quer me dar a vara que eu quero ir pescar. Eu quero produzir, não quero nada caindo do céu. Eu acho que esse tipo de pessoa aí, a gente precisa também de ajudar. E eu não tenho dúvida nenhuma que o povo dessa região aqui ajuda, porque o povo solidário, esse nosso povo aqui do Alto Paranaíba, principalmente. Muito bem. E Boaventura, com essa a gente termina a edição de hoje, agradecendo novamente pela sua presença aqui na nossa análise. Vamos aí, sempre presente. Obrigado também pela oportunidade da participação aqui. Muito bem, o NTV News fica por aqui, volta amanhã em nova edição, às 19 horas, a gente se encontra.